Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Bitcripto. Pessoal, eu não estou trazendo informações igual eu trazia antes, já foi explicado na live passada, né? Ou na correria danada na empresa aqui. E o que eu estou podendo fazer, eu estou trazendo, né? Mas uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, e isso serve como um meio de atenção para nós, né? Muitos de nós conversamos aqui no canal, inclusive eu falei, rapaz, deve ser uma boa rede para a gente entrar, né? Porque tem momentos que ela tá lá num preço lá embaixo e depois, de repente, ela começa a se aparecer, né? Vamos falar da Polygon. Essa aqui, ó. Polygon Matic, que hoje está valendo 21 centavos, 22 centavos quase aqui. E ela agora está na posição 40. Ela já esteve em posições muito bem aqui, né? Acima, inclusive, da Stellar, da Avalanche. Ela estava por aqui assim, ó. Entre 15, 14, 13, né? E hoje está lá na posição 40, né? Engraçado, né? E aqui a gente pode ver os gráficos dela. Eu estava pesquisando outras coisas aqui, eu estava vendo os gráficos dela, que ela chegou em 2024 aqui a valer $1 e 8. Opa, $1 aqui em cima, ó, $1 e 27 cents, né? É porque o mouse não tá ficando quieto aqui. $1 e 27. Esse foi o topo histórico dela lá em 2024, em março, tá? Março de 2024. Então já passou um ano e ela desabou, depois se recuperou para 71 e desabou novamente. Aí vamos pegar aqui algumas informações para a gente entender o que está acontecendo. Às vezes você é investidor em Polygon e está aí preso, né? E às vezes a gente faz isso mesmo, compra uma criptomoeda e não dá uma verificada nas informações dela, e aí acaba se prendendo naquela moeda. Eu cheguei a fazer compras de algumas criptomoedas que já estavam mortas há muitos anos, só que eu não lia antes, né? Eu só saía procurando no CoinMarketCap qual que era a minha melhor pedida ali, e de repente eu achava alguma coisa e ia lá, comprava. Depois procurava as exchanges, né, que aqui tem, onde você encontra as exchanges, e aí ia lá e comprava. Depois que eu transferia para uma carteira, e às vezes nem transferia para uma carteira, ficava lá na exchange, quando eu ia ler o projeto, puxa vida, o trem já está morto há muito tempo. Tem até uma moeda chamada History, né? Que eles tinham como meta armazenar notícias importantes no mundo para evitar que acontecesse aquelas modificações, né, da história. E com isso eu comprei, trouxe aqui, mostrei para vocês o que eu estava comprando, e de repente eu vendi e avisei antes que ia vender, porque tinha descoberto que o projeto já estava parado fazia muito tempo e nunca que ele iria subir. Bom, e aqui nós temos um detalhe importante, olha só, atualização de Matic para Pol, né? Matic é isso aqui, né? E agora é isso aqui. O que é isso, gente? É o ticket, tá? Para fazer a mudança de Matic para Pol, eles têm que trocar, ou seja, modificar todo o projeto do zero, criar um projeto do zero, que é aquilo que eu falei para vocês sobre Ethereum. Ethereum, para melhorar, ela tem que criar um projeto do zero. E para eles criarem um projeto do zero, não tem como eles criarem um projeto com ETH. Eles têm que criar um novo projeto, tá? E alterar o ticket. Por quê? Eles precisam
começar uma nova era de códigos, de desenvolvimento, porque tudo que está na Ethereum ali parece que está funcionando perfeito, mas está podre, tá? Já está podre, já começa pela história e depois pela tecnologia, que é um remendo atrás do outro, né? As rollups é um outro remendo. Contratos inteligentes são remendos que faz com que qualquer desenvolvedor fique maluco para tentar resolver um problema dele. Ou ele desativa todo o contrato inteligente de alguma forma, ou ele deixa o couro comer e depois vai atrás do prejuízo, tentando recuperar nas exchanges, bloqueando, é, com a ajuda da justiça, coisa assim, tá? Então, aqui, ó, já houve uma das duas alterações que vocês vão ver aqui. Presta atenção na história da Polygon. Nós vamos falar de coisas ainda mais antigas do que isso aqui. Isso aqui é do dia 21 de julho de 2022, quando a Polygon lançou a tecnologia que prometia reduzir em 90% os custos da rede Ethereum. A solução ZK-EVM, que é uma máquina virtual com conhecimento zero, quer oferecer de uma só vez escalabilidade, segurança e velocidade. Ou seja, o trilema, aquilo que a Midnight vai trazer juntamente com outras tecnologias ali para dentro da Cardano, né? E aqui a Polygon, ela se tornou uma roll-up, praticamente uma roll-up da Ethereum, e começou a fazer as suas criações, as suas mudanças para poder criar, né, uma tecnologia que pudesse ser utilizada lá na Ethereum. Mas aí, mais na frente, aqui fala sobre a equivalência da EVM e escalabilidade segura, né? Mostrando os desenhos aqui, já no site oficial deles aqui, tá? Eles falando aqui de escalabilidade, né? Da EVM, da ZK-EVM, tá? Que fala de baixo custo, alto desempenho, equivalência EVM, segurança, né? Ou seja, eles tentam realizar aquilo que está acontecendo na Cardano, só que nunca conseguiram transmitir isso para dentro da Ethereum. A Ethereum até conseguiu fazer as atualizações que eles tiveram sucesso aqui, só que a Ethereum nunca melhorou sua escalabilidade. Por quê, gente? Porque a rede é antiga, a tecnologia é antiga. E aqui mais na frente tem um anúncio interessante. Polygon ZK EVM fica mais de 10 horas desativados devido a problemas com a blockchain. Isso foi em março de 2024. A comunidade cripto tem especulado sobre o tempo de inatividade contínuo, enquanto a Polygon garante a seus usuários que está trabalhando ativamente para resolver o problema. Ninguém falou disso, né? Tá aqui, ó. Isso afeta apenas a Polygon ZK-EVM, que é o único roll-up, e não afeta a Polygon Proof of Stake, que é a rede principal. Ou seja, eu falei até que a Polygon é uma roll-up, né? De certa forma, é uma roll-up, mas ele está dizendo aqui, e não vai ser eu que vai mudar essa história, ele está dizendo aqui, né, que quem está falando aqui é o... Esclareceu o problema. É algum engenheiro deles lá. Esse é o pessoal lá da engenharia, né? Tá falando que é o único roll-up da Ethereum, é o Polygon ZK-EVM. Tá? Então, a rede Polygon Proof of Stake, ela não é uma roll-up. A roll-up é essa ZK-EVM que eles criaram. Então, eles fizeram uma confusão tão grande que, para mim, Polygon ZK-EVM e Polygon Proof of Stake era uma coisa só. A diferença é que eles usavam a tecnologia ZK-EVM para mascarar, né, algumas transações, porque o ZK-EVM é isso, é sem confiança. Você não precisa saber quem é que está transacionando ali. E aqui está dizendo que o Polygon CDK, ou
qualquer cadeia que tenha sido implantada usando o Polygon CDK. Não afetaria, só a Polygon ZK EVM. Bom, eu marquei aqui que um usuário do X, né, esse usuário aqui, o Oxmin, perguntou a seus 101.900 seguidores, os próprios seguidores dele, por que ninguém está falando sobre como a Polygon ZK EVM está fora do ar há 10 horas e ainda está fora do ar? Por que ninguém falou disso, gente? Por que ninguém, mídia nenhuma, a não ser aqui, publicou isso? É claro, teve outras, mas algumas publicaram bem depois. Enquanto outros usuários que atendem pelo nome de usuário Mirza, né, destacou esse Indie aqui, gente, eu acho que é da Engine, tá? Os serviços de domínios, né, que tem na Ethereum, .eth, esse aqui é da Engine. Destacou para seus 14.800 seguidores porque o Polygon ZK EVM ficou fora do ar por mais de 10 horas e ninguém disse nada. Todo mundo estava perguntando isso, né? Bom, aqui, e eles até explicaram aqui, dizendo que foi um problema no criador de bloco, sequenciador de bloco, o problema, devido por um período, né, passando por um período de inatividade devido a um problema com seu sequenciador de blockchain. Mais na frente a gente encontra aqui na Forbes Índia, né, tá aqui, ó, Forbes Índia, dizendo aqui, né, Ethereum passará a Visa com o ZK EVM Rollup, diz cofundador da Polygon, né? E não tem data disso aqui. Aí alguém aqui, né, em uma entrevista recente, o cofundador da Polygon, Mihailo Bijelic, né, disse: ZK EVM Rollup uma nova solução de escalonamento para Ethereum permitirá que o protocolo de contrato inteligente supere o Visa em termos de taxa de transação. Em termos de taxas de transferências de transação, ou seja, seria muito rápido, né? Bom, e aqui explica, né, que a Polygon afirma ser a primeira do gênero a introduzir uma solução de escalonamento ZK-EVM, um protocolo de camada 2 que pode agrupar múltiplas transações e em seguida retransmiti-la com uma única transação para a rede Ethereum. Isso ajuda a tornar o processo mais simples e rápido, além de reduzir os custos de transação da Ethereum. Gente, eu até na época expliquei para vocês, gente, eu vou explicar aqui que eu não sei se eu vou estar explicando corretamente, né? Tem uma redundância de explicação aí, mas eu estou tentando falar o que eu estava falando anteriormente, lá no passado, quando eu quis explicar sobre rollups. E a explicação está aqui. Toda rollup, seja ela Arbitrum, seja essa ZK-EVM da Polygon, Optimism e qualquer outra, são mais de 40 rollups, né, que já existe, que pode, ele diz aqui que o protocolo de camada 2 pode agrupar múltiplas transações e em seguida retransmiti-la como uma única transação para a rede Ethereum. Aí ele põe lá, vamos supor que eles tenham bloco que aloque ali pelo menos 1.000 transações em um bloco, a ZK EVM. Ele manda lá, mas a Polygon tenha uma finalidade de 2 a 3 ou até mesmo 10 segundos, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que seja isso, essa velocidade toda lá na Polygon, na ZK EVM, ela é muito rápida. Se ela pode mandar 1.000 transações dentro de um pacotinho para Ethereum e ela, depois que agrupa essas múltiplas transações, ela envia, ela retransmite em uma única transação para Ethereum e ela tem finalidade, vamos colocar de 10 segundos. A cada 10 segundos eles estão agrupando mais 1.000 transações e enviando para Ethereum.
Ou seja, só essa roll-up já geraria um gargalo lá na Ethereum, porque a Ethereum não escala mais que 15 transações por segundo. Juntando todas as roll-ups que deveria operar dessa forma, né? Agrupar múltiplas transações e enviar, transmitir para a rede Ethereum. Imagina isso, o balai de gato que não ia ficar na porta da Ethereum esperando o momento de entrar lá para dentro para ser paga, né? Para entrar lá dentro. Ah, mas o problema aqui é que eles estão resolvendo também a questão das taxas de transação, que vai cair muito. Nunca caiu, gente, tá? E não vou nem pro final aqui, ó, ler tudo aqui, mas eu vou pro final aqui, ó. Ó, aqui diz um negócio, antes de ir pro final. Esse Naival, outro cofundador da Polygon, juntamente com o Bigelic, afirma que isso ajudaria a reduzir as taxas do Ethereum em 90% e aumentaria a taxa de transferência para 40 a 50 transações por segundo. Ou seja, de 15 iria para excepcionais 40 a 50 transações por segundo, aumentando a eficiência do sistema. E aí? Ah, qual é, gente? E eles estavam esperando o demerge para poder aumentar, né, essa velocidade. No entanto, o problema de taxas e baixas velocidades da transação não foram resolvidos com a atualização do Emerge. Só que tem um cara aqui chamado Shashank, né? É o fundador da Y Media, que deve ser relacionado a essa postagem aqui. Ele se aventurou no mundo das cripto em 2013 e é um maximalista de Ethereum. Deve ser o cara que... Aqui, ó. É ele que escreveu esse artigo, tá? Bom, seguindo aqui. Cofundador da Polygon, isso em 2025 já. Cofundador da Polygon pede demissão e fica torcendo do lado de fora. Sim, o Bigelic, que tá falando dele bem aqui, ó. Tá? O próprio Bigelic disse que ZK-EVM Rollup é uma nova solução, faria com que o Ethereum superasse o Visa. E hoje, dia 25 de maio, hoje não, dia 25 de maio, ele pediu demissão, né? E diz que ficará torcendo do lado de fora, lá na Polygon, né? Ele foi cofundador da Polygon, né? Solução de escalonamento de camada 2 da Ethereum. E você vai entender por que ele está pedindo conta, pedindo demissão. Bigelic encerra envolvimento diário após muita reflexão, decidi deixar o conselho da Polygon Foundation e encerrar meu envolvimento diário com a Polygon Labs. Estarei sempre torcendo nas laterais e apoiando como e quando puder. Beleza? Aqui é outra pessoa, é o outro cofundador, né? Elogiando aí a contribuição dele lá com a roll-upzinha dele lá. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente. Você vai entender agora por que ele tá saindo. Olha só. O tal de Neiwal, né? Eu chamo de Neipal aqui. Né? Esse carinha aqui. Tá falando aqui da Polygon, assume como CEO da fundação, né? Em meio a uma reformulação estratégica. E ele que comandará a Polygon Foundation enquanto ela encerra o ZK-EVM, intensifica o Proof of Stake e planeja retornar o domínio da escalabilidade do Ethereum. Ou seja, eles estão encerrando a ZK-EVM, que ficou lá em 2024 parada, né? Passou por 10 horas de inatividade, tá? A roll-upzinha lá. Aqui não dá para ler tudo. Aí eu fui pesquisar, né? Pesquisei aqui. Perguntei, né? Polygon vai mesmo encerrar o ZK-EVM? Sim, a Polygon decidiu descontinuar o ZK-EVM. A Polygon anuncia que irá encerrar a rede principal ZK-EVM Beta em 2026.
devido a desafios para os desenvolvedores, limitações arquiteturais e adoção lenta. E por que que Midnight conseguiu, né, gente, resolver isso? É claro que não usa EVM, mas eles usam o ZK, né? Prova de conhecimento zero. Aí aqui tá apontando só para CoinDesk, só a CoinDesk publicou isso até agora. Aí eu fui lá e fiz outra pergunta para eles. Qual é a história por trás da Polygon Matic? Para você saber aonde você está colocando seu dinheiro. A história da Polygon Matic começa em 2017, quando foi lançada como Matic Network. Matic Network, não era Polygon. Pelos engenheiros de software, aí tem os nomes aqui, aquele Neywall, né? Mais um outro aqui, o Mihailo Bijelik, que se afastou agora. A ideia era resolver problemas de escalabilidade no blockchain da Ethereum e que enfrentava congestionamento e altas taxas de transação. Os principais eventos, aí mostra 2017, 2020, 2023, 2024, aí volta para 2021. A Matic Network muda para Polygon Technology, expandindo seu foco para o Web3 e metaverso em 2021. Bom, aqui eu fui pesquisar lá nos históricos do CoinMarketCap. Vamos ver. Isso aqui é da data de 31 de dezembro de 2017. Lembra aqui, ó, 2017, fundado como Matic Network. Pois é, em 2017 ele nem aparece aqui ainda, já pesquisei. E o que que acontece? Olha quem é que está em segundo lugar aqui em 2017. XRP. Quem está em terceiro? Ethereum. 2017. Olha a Cardano onde é que tá, gente. Olha a Stellar onde é que tá, gente. Era top 10. Então, olha só. Seguindo aqui, você vê que tem muitas, BitConnect, muitos projetos que a gente nunca viu falar ou até viu, mas sumiram. Bitcoin, né? É interessante ver isso, né? Das antigas aqui, né? O BET, né? Que o Charles Hoskinson diz que quem tiver dele vai receber também airdrop do Midnight, né? Bom, o mais curioso, né? O último aqui lá em 200 era esse Match Pool, né? Mas o mais curioso é que em 2017 XRP estava em segundo lugar, mas esse não é o foco aqui do vídeo. O próximo aqui é esse aqui, ó. 19 de agosto de 2018, quando XRP estava abaixo do Ethereum já, né? Capitalização de mercado aqui, a Ethereum dobrou, né? Já estava valendo em reais aqui, ó, tá? 1.176 reais. E o XRP valendo R$ 1,34. Só que o dólar naquela época era um pouquinho mais em conta do que o dólar de hoje, né? Hoje o dólar tá 5,57, até tá mais baixo, mas foi 5,57. Olha o EOS, que a gente já trouxe muitas informações sobre ele aqui, ligação com a China, o Wanxiang Blockchain, Fenbush Capital, né? Umas Block On, né? A Stellar em sexto lugar, gente. Em sexto lugar, até onde é que tava? Até em 2017 tava onde aqui? Olha, gente, até a tal de NEM e IOTA tava no top 10, ó. Monero aqui. Eu nem lembro mais qual era o nome que eu falei aqui. Aí é a Tether. A Tether, ela tava lá. Eu acho que lá embaixo. Ah, rapaz, a Tether nem aparecia aqui, ó. Só em 2018 que ela começou a aparecer. Ela nem aparecia. Em 2018, ela já apareceu em oitavo lugar aqui. E aqui
eu já fui um pouquinho mais além, tá? Bem aqui, ó. 10 de maio de 2020, quando o XRP continuou em terceiro lugar, praticamente o mesmo preço, né? Ó, em 2020. E aqui era 2018, ó. Agosto de 2018, ó. Terceiro lugar. E a proporção aqui dos valores são praticamente os mesmos, tá? Fornecimento circulante aqui, ó, já tinha 39 bilhões aqui. E aqui 101 milhões. Aqui já era 44 bilhões, 110, né? Aqui era 101. Olha o tanto, gente. A quantidade de Ethereum também que subiu aqui, ó. 9 milhões, né, de Ethereum. Aqui era 17 milhões de Bitcoin e aqui já 18. Bom, a Tether já estava em quarto lugar aqui, ó. E é em 2020 que a gente pode falar da Polygon. Só que não era Polygon, gente. A Polygon se chamava Matic Network e com o símbolo Matic. Depois, ela mudou. Depois, vamos voltar aqui para o nosso top 40. Aqui, ó. A Polygon, ela, como vocês viram aqui, ela se chamava Matic Network com o símbolo Matic. Depois eles mudaram para Polygon e continuou Matic. Por quê? Porque eles não poderiam mudar ou não queriam mudar o padrão da moeda deles. O padrão é tudo que é controlado dentro da rede baseado no padrão daquela moeda. E aí eles de repente mudaram, resolveram, não, vamos abandonar de fato a Matic Network, vamos virar Polygon Technology. E com isso mudaram inclusive o símbolo para agora POL, né? POL, tá? É só um levantamento de informações que eu fiz aqui sobre a Polygon, depois de ter visto que somente como é que é o nome aqui da empresa, gente? A CoinDesk, somente a CoinDesk publicou que eles estariam encerrando o ZKEVM, tá? E com isso eu aproveitei e trouxe logo essa história aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.